Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente hoje vem propor um tema desse livro que nós estamos lançando, Grãos de Mostarda, que no seu capítulo 227 propõe uma questão básica que as pessoas podem até estranhar. Vale a pena dedicar-se a uma religião? Parece um tema estranho para se conversar num ambiente religioso, num ambiente onde se propaga uma doutrina, mas se esse ambiente é de uma fé, propõe uma fé raciocinada, inclusive essa questão faz parte do raciocínio, faz parte da nossa inserção. Para que serve uma religião? Vale a pena? Em que sentido? Qual o sentido há em dedicar-se a uma religião? Esse é o nosso raciocínio de hoje. Na verdade, essa é uma questão moderna, porque na antiguidade, pelos registros da arqueologia, todos os povos se dedicavam a alguma espécie de religião, porque o ser traz dentro de si uma necessidade, uma consciência, uma certeza da existência de Deus, e isso se manifestou em cada cor, em cada lugar, em cada cultura de uma certa forma. Mas, mais recentemente, com o advento da ciência, com o iluminismo, com o progresso da razão, o homem começou a se questionar muito mais. Mesmo no nascimento da filosofia, você tinha ainda o aspecto religioso e o aspecto científico eram unificados. Desde a lenda de Merlin, você tinha que os grandes sábios, os grandes conselheiros, os grandes cientistas, Merlin era o quê? Um cientista ou um sacerdote? Não é? Os druidas eram cientistas ou sacerdotes? Os fariseus, o que eles eram? Na verdade, a classe intelectual, a chamada ciência, que precisa de alguma adaptação para chamar de ciência antes do iluminismo e antes da Revolução Industrial, era cumprido esse papel por uma mesma figura, o sacerdote e o sábio. Os pajés das tribos, eles resumiam e reuniam a função de o sábio, o conselheiro, o médico, com também o do sacerdote, aquele que exercia a ligação da comunidade com a divindade, com o mundo espiritual. Só que modernamente, com o advento da ciência, o ser humano começou a se fazer uma série de questionamentos, especialmente porque começou a ser gerado um conflito entre a religião e a ciência. Aí a gente conhece o conflito, por exemplo, de Galileu Galilei, né? E vários outros cientistas que todas as descobertas eram motivos de contraponto entre a ciência e a religião, a ponto de se tornar uma questão teológica se a Terra seria redonda ou não. Por que isso precisaria se tornar uma questão teológica? Porque todo conhecimento ainda era reunido e resumido numa instituição religiosa. Mas com o advento da ciência se começou a usar a razão. Não é à toa que depois do advento das ciências, a religiosidade, a espiritualidade que o Consolador veio trazer era uma religiosidade muito diferente. Não é à toa que o Espiritismo surgiu com um livro com perguntas e respostas. 1019 perguntas e respostas. Porque depois do advento das ciências, o homem, para se ligar com Deus, já não se podia mais satisfazer com dogmas. Por que é que as coisas acontecem? Por que os fatos são assim ou são assado? Porque Deus quer. Ainda hoje, se uma pessoa tem um filho excepcional e busca, junto a uma religiosidade, junto a uma doutrina espiritual, o porquê o seu filho nasceu com aquela condição, ele vai receber explicações do tipo porque Deus quis,
porque era para ser assim, porque era destino dele. São explicações que infelizmente não explicam, porque se o teu último reduto é buscar a bondade suprema de Deus, a justiça suprema de Deus, e você tem um filho sadio e outro portador de necessidades especiais, onde é que você vai encontrar a justiça de Deus e a bondade de Deus sendo crianças em condições tão diferentes? Isso foi gerando como doutrina no mundo todo, uma doutrina que hoje ainda permanece muito forte, que é a do ateísmo. Porque se Deus é bom, é justo e tudo poderoso, mas não se tem explicações para as diferenças, porque uma pessoa nasce na miséria, outro nasce rico, porque um nasce superdotado, Mozart fazendo sinfonias aos 6 anos de idade, coisa que nem a gente aos 66 não vai fazer, né? Partitura para 40 instrumentos, harmonicamente, maravilhosamente colocado, enquanto outras crianças até o fim da vida não vão conseguir escrever o próprio nome. Então houve uma cisão, houve uma separação do homem e de Deus. Evidentemente, separação que ainda acontece até hoje. Hoje, muitas pessoas convictamente negam a existência de Deus, quase que como um dogma, enquanto que outros acreditam por acreditar sem conseguir fazer de Deus um fortalecimento, uma explicação, uma melhor inserção para os problemas da vida. Era preciso que houvesse um movimento que ligasse a razão com a fé, reconciliasse a razão com a fé. Porque se nós tivermos que optar, nós que acreditamos em Deus, tivermos que optar entre a ciência ou a religião, é fácil? Como é que você faz? Vamos negar a ciência? Não é possível. Vamos negar a presença de Deus? Alguma coisa dentro da gente diz que existe. E como se reconciliar então? Porque se Deus existe, mas não for bom e não for justo, está complicado. O homem resolveu isso com uma doutrina teológica. Ele é bom, é justo, mas não é todo poderoso. Como é que é? Porque as coisas de mal que existem na terra são obra do demônio. E assim resolveu o problema. Tudo que acontece de ruim é obra do demônio. Só que se Deus não é todo poderoso, começa a quebrar. Como é que você pode conceber um Deus que não só não é todo poderoso, mas se ele só é responsável pelas coisas boas e o diabo responsável pelas coisas ruins, quem está ganhando? É fácil de chegar à conclusão que não é nem 7-1. Está perdendo, Deus está perdendo de 14-1, de 21-1, sei lá de quanto, porque praticamente as coisas ruins dominam. Então essa reconciliação com um Deus bom, justo e todo-poderoso só pode se dar à luz de novos aportes à religiosidade. E entender como se pode dar essa reconciliação da razão com a fé, do homem com Deus, um Deus bom, um Deus justo e um Deus todo-poderoso. Porque não há outro jeito. Essa adaptação de demônio, de disputa das almas, ela fica completamente, ela quebra a ideia de Deus pela raiz. E isso fica complicado. É claro que nós ainda não estamos com maturidade para entender Deus em sua natureza. A natureza divina, como é? Kardec, quando teve essa oportunidade de conversar com os espíritos de luz, São Luís, Paulo, Santo Agostinho, ele fez as 1019 perguntas, mas a primeira, ele não fez concessões. A primeira foi: que é Deus? E já mostrou muita sabedoria nisso, porque ele não perguntou quem é Deus. Quem é Deus poderia vir a resposta lá, Ísis,
tem vários nomes de Deus nas diversas religiões. Ele perguntou: que é Deus? Porque Kardec já tinha alcançado que Deus não é uma figura humana, não é um ser como a gente, mas que é Deus? E os espíritas, nem todos perceberam, mas os espíritos não responderam, porque ainda não temos capacidade de entender a natureza divina. Se eu for explicar quem é Ele e falar assim, uma pessoa com camisa branca, calça jeans e tênis, eu estou explicando que é Ele. Eu estou dando as características, mas eu não estou explicando. E a resposta dos espíritos foi: o que é Deus, o que é eterno, soberanamente justo, perfeito, bom. Respondeu pelos atributos de Deus, mas a natureza de Deus qual é? A substância, de que é feito, como ele se expressa, onde ele está. Isso foi respondido? E alguém aqui saberia se aventurar a isso? A gente ainda está longe de entender. Particularmente, eu considero que quem se aproximou mais da natureza, da substância de Deus, foi nos Evangelhos, quando a gente tem a primeira carta de João, que ele fala: Deus é amor. Ali é o que bate no meu coração, isso é muito particular, mas é ali que eu consigo perceber o máximo possível, acho que para minha concepção, da natureza divina. Então, a nossa relação com Deus está precisando dessa reconciliação. Nós precisamos conseguir entender esses fatos da vida. Por que países como o México e os Estados Unidos sofrem com furacões e o Brasil do jeito que está? Em compensação, por que nós temos tanta corrupção, tantos problemas estamos vivendo esse furacão, esse vulcão de escândalos que não acaba mais? Como passar pelos problemas sem conseguir entender? Porque uma das necessidades do ser humano para atravessar as situações é a compreensão. A psicologia já percebeu que nós todos funcionamos com 4 fases para enfrentar os problemas graves da vida. O primeiro momento, quando você recebe uma notícia ruim, quando você se dá conta de um infausto, um diagnóstico terrível, o falecimento de uma pessoa querida, o primeiro momento de todos nós, pode ser rápido, pode ser longo, pode ser a vida toda, é a negação. Não, isso não aconteceu. Há mães que até hoje põem a mesa para o filho falecido, mantém o quarto com as roupas apodrecendo e assim por diante, mantendo inclusive, para alguns casos, o Espiritismo não permite generalizações, mas inclusive uma certa imantação do seu filho querido naquele espaço. Tal é o grude, tal é o apego, tal é o culto que essa mãe faz àquela pessoa que não tem a oportunidade, aquele espírito então de estudar, de seguir a vida, trabalhar, fazer as coisas que a gente sabe que esse espírito precisa fazer. Como entender, uma mãe entender o falecimento de um filho? Como a gente entender um diagnóstico de morte, uma paralisia, uma dificuldade que os filhos possam ter? Então, primeira fase nossa é: não, isso não aconteceu. A segunda a gente já passa a aceitar que aconteceu, mas fica revoltado, fica com pena de si mesmo, brigando com a vida. Muitos de nós ficamos brigando com a vida. Por exemplo, a questão da política. Vocês costumam ficar revoltados com a política no Brasil? Essa é uma fase. Essa é uma fase da nossa relação com o Brasil. Será que vai mudar essa fase? Será que nós vamos avançar? Isso depende de cada um de nós. É muito interessante quando eu pergunto para as pessoas quem está revoltado com a política no Brasil, todo mundo levanta a mão.
quando eu pergunto para as pessoas quem está fazendo alguma coisa, mínima que seja, para melhorar a política do Brasil, eu não consigo ninguém para levantar a mão. Não é interessante isso? Às vezes a gente encontra amigos e amigas que vêm reclamando do marido ou da esposa. Já aconteceu uma vez com vocês isso? Achei. Né? Aí você encontra e a pessoa fala mal. 5 minutos. Você, tudo bem, né? É amigo, a gente tolera. 10. Começa a perturbar. Quando chega no 15º minuto, se você tiver bastante paciência, vai falar assim: por que não separa? Daí fala, também não é assim. Então a gente gosta de criticar e de revoltar, mas a gente não está pronto para melhorar. Tem Haroldo Dutra Dias, é um juiz de direito de Belo Horizonte, que ele conta uma história muito interessante. Fala de um viajante que estava no seu automóvel fazendo uma viagem, precisou ir abastecer, parou num posto de gasolina e entre uma bomba e outra tinha um cachorro deitado ali, mas ganindo muito alto e muito dolorido. Ele percebeu aquilo, deixou o carro abastecendo, foi tomar o seu cafezinho, foi ao banheiro, mas de lá de longe ele ainda ouvia o cachorro. Aí ele voltou, perguntou para o frentista: mas o que acontece com esse cachorro? É que ele está deitado numa tábua com um prego. Por isso que ele está ganindo tanto. Poxa, tá bom. Mas por que ele não levanta? Porque está doendo o suficiente para ele ganir, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. É lógico que isso é uma fábula, nenhum cachorro faria um absurdo desse. O único animal que faz isso é o homem. Por que a gente não faz nada pela melhoria da política? Porque está doendo o suficiente para a gente reclamar, mas não está doendo o suficiente para a gente fazer alguma coisa. É ou não é? Que nem o casamento, que nem o condomínio, que nem a média das outras coisas. É muito interessante a gente pensar a respeito disso. A primeira fase, negação. A segunda, da revolta. Quanto tempo a gente vai ficar na revolta? Isso é da vida de cada um. A quarta fase é a fase da aceitação e da transformação, do aprendizado com a situação. A quarta, negação, revolta, e a quarta fase da aceitação e do aprendizado. Mas para chegar na aceitação e no aprendizado, nós precisamos compreender o porquê das coisas aconteceram de um jeito ou de outro. Porque senão você não pode aceitar. Só porque Deus quis não dá. Por que o Brasil tem tanto corrupto? Porque Deus quis. Tá bom assim para vocês? Não dá. Porque tem uma filha excepcional? Porque Deus quis. Porque eu tive um diagnóstico de câncer? Porque Deus quis. Não dá. Não é suficiente. Eu preciso compreender. E como é que a gente consegue compreender os fatos? Alguns fatos têm a sua origem, e a própria ciência vai indicar, atualmente, porque um raio cai. A gente pode dizer porque um raio cai. Um raio cai por causa... Tem explicações científicas, o polo negativo, positivo, se atraindo, tudo bem. Por que um raio cai na minha casa, quando tinha tantas pontas atraindo o raio, vai ser difícil de entender. Se você chega para o médico e fala: por que a minha filha nasceu excepcional? Ele vai falar, faz o exame e vai falar da sua carga genética, da carga genética da sua esposa, e vai falar, por exemplo, que vocês tinham 75% de chance de ter um filho portador de paralisia cerebral, por causa da carga genética. Tudo bem, doutor, 75% de chance não é 100%. Por que a minha filha nasceu com paralisia cerebral? Por que essa minha filha e não a outra? O médico sabe explicar? Se ele é materialista, não tem como. A ciência não consegue explicar os principais fatos da vida, porque ele não consegue, ele se restringe exclusivamente a essa vida. Porque é claro que todo efeito tem na sua origem uma causa, e se essa causa não está nessa vida,
Claro que estará em outra. Por que você tem antipatia ou simpatia gratuita por uma pessoa? Vocês nunca sentiram isso? Tem gente que não abriu a boca, você já não gostou. Não vai com a cara. E o inverso também, com relação a você. Nossa, eu nunca fiz nada para a pessoa me detesta. E assim o inverso. Às vezes você está num ônibus, bem distraidão, senta uma pessoa do lado e começa a falar da vida sexual dela do marido. É impressionante, as pessoas confiam na gente do nada, como diz a juventude. Mas é possível alguém confiar do nada? Não. Alguma coisa havia entre vocês que ela se permitiu reconhecer em você um autêntico muro das lamentações. Viu esperança, viu colo, viu continência na sua figura o suficiente. Na família da gente não tem pessoas que a gente, quase todo mundo escolhe para falar com aquela pessoa, e tem outras que ninguém conta nada para ela, porque sabe que ali, daquele mato não sai coelho. É claro que a gente sabe, e mesmo antes da pessoa se declarar como fofoqueira, se mostrar uma pessoa negativa, que não sabe sair do seu egoísmo, a gente percebe nos fluidos, percebe na antipatia, percebe nas dificuldades. Então, essa racionalização dos problemas, ela hoje não é alcançada pela filosofia nem pela ciência. Pelo menos a filosofia e a ciência clássicas. Porque são muitos os fenômenos que têm na sua origem questões anteriores a essa vida. E, sem dúvida, Kardec e os espíritos estão longe de ser os inventores das leis de reencarnação, da lei de causa e efeito, das leis das vidas sucessivas. Isso já existia há quanto tempo? Isso já existia há milhares de anos. Milhares. Mas a maneira como a doutrina da reencarnação foi tratada em outros lugares foi deturpada, e esse é um dos motivos que as pessoas negam a religião hoje em dia. Muitas ideias de Deus, muitas ideias religiosas foram altamente deturpadas, a ponto de, na Índia, uma das culturas mais claramente, mais antigas do conhecimento da reencarnação, eles desenvolverem uma doutrina cômoda de separar a sociedade em castas, em estamentos sociais rígidos, e falar que era errado moralmente um brahmane, que está na classe superior, ajudar um pária que está na classe inferior. Porque quem sofre é pela vontade de Deus. Quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Então é errado ajudar quem sofre. Não é interessante isso? A religião sempre serviu, nós estamos discutindo para que serve a religião. A religião sempre teve um tipo de utilidade, e o tipo de utilidade que fez as pessoas mais informadas e mais críticas começarem a antipatizar muito com a religião. Na Idade Média, quem coroava os reis? Quem é que coroava os reis? Sempre a religião. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, em todas as guerras, sempre teve um sacerdote a inaugurar vasos de guerra, a inaugurar aviões, canhões batizados no meu caso, mas abençoados, benzidos por sacerdotes. Como é que pode uma questão como essa? Isso é tão evidente a relação e o convencionalismo político usado para que a religião fosse usada nesse sentido dos interesses políticos, que todo mundo foi percebendo isso. Todo mundo não, infelizmente não foi todo mundo. Muita gente ainda acredita que um canhão possa ser abençoado, que uma rede de televisão possa ser abençoada, que quando eu dou para os homens, eu estou dando a Deus. As pessoas não leem Jesus, parece que de vez em quando, principalmente dentro do cristianismo, há uma oposição dos cristãos ao próprio Jesus. Por exemplo, há uma passagem em que Jesus diz que Ele é o bom pastor, que Ele é o bom pastor porque Ele conhece todas as suas ovelhas pelo nome e elas o seguem por onde Ele vai, mas que nós fiquemos alertas,
Porque há maus pastores, pastores mercenários, que pastoreiam só pelo dinheiro. Isso está no Evangelho, gente, não é invenção minha. Tem alguma semelhança com isso? Porque Jesus, tendo falado isso, uma religião, para se organizar, podia ter dado o nome de qualquer coisa para os seus sacerdotes. Foi escolher o quê? Pastor. Não é estranho isso? Mas tem outra passagem em que Jesus é chamado de Pai. Pai. Daí ele fala, peraí, Pai não me chame de Pai. Pai é apenas aquele que está no céu. Aí uma outra religião resolve chamar os seus sacerdotes de Pai, o seu líder espiritual de Pai. Não parece implicância, é isso? Como é que é Pai em espanhol? Padre. Em espanhol é Padre. Em italiano é Papa. Não parece implicância? É impressionante fazer exatamente o contrário do que está no Evangelho. Isso é só uma parte formal, mas tem várias outras partes complicadas. Então, nós temos essa possibilidade, com o advento do Consolador Prometido, de entender a lógica das coisas, de trazer de novo conceitos e ideias como a da reencarnação, da lei de causa e efeito, mas expurgada dos interesses que foram colocados no meio, que deturparam e que distorceram muito essas ideias. Porque sob a égide do cristianismo, a lei de causa e efeito ganha outros contornos. Porque assim como qualquer advogado sabe que as leis não são iguais, que existe uma hierarquia entre as leis, no mundo espiritual também as leis não são todas iguais. E a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, está submetida à Constituição Universal. Qual é a Constituição Universal? Qual é o mandamento dos mandamentos? Qual é a lei que norteia todas as outras? Foi perguntado para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele falou, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso, olha só que vantagem que Jesus deu para a gente. Nessas duas frases estão contidas toda a lei e os profetas. Se você alguma vez já pegou a Bíblia, aquele monte de página, fininho, aquela letra miudinha, e fala assim, meu Deus, como é que eu vou entender tudo isso? Aí você vai tentar ler, tem um monte de palavra que você não vê em lugar nenhum. E aí Jesus, em duas orações, contém toda a lei e os profetas, na lei de amor. E a reencarnação, iluminada pela lei de amor, ela quebra aquele interesse que foi manifesto na sociedade de castas. Porque não só não é contra Deus você ajudar uma outra pessoa, mas é a própria expressão de Deus, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade e o amor. Isso quer dizer que a Constituição Universal é a lei de amor. E ela, iluminando a lei do karma, ela coloca completamente, dá contornos completamente diferentes. Ainda que no estudo do Espiritismo, algumas pessoas ainda perguntem isso. Escuta, será que é certo ajudar uma pessoa que sofre? Porque essa pessoa que sofre está colhendo o que plantou em outras vidas. Será que é certo a gente ajudar alguém que está sofrendo? Vocês nunca discutiram essa questão? Nunca ninguém levantou essa questão? É muito comum as pessoas levantarem isso. E tem uma lógica a respeito disso. Mas quando você percebe essa hierarquia entre as leis espirituais e percebe que a lei da reencarnação só pode ser bem compreendida à luz de uma lei maior, assim como uma lei ordinária, para ser compreendida, ela precisa estar alicerçada nos princípios da Constituição, em que artigos da Constituição ela se baseia para se colocar, que artigos da Constituição ela regulamenta. O entendimento da reencarnação só vai poder ser entendido à luz da lei do amor e à luz do entendimento que Deus é amor.
que o mandamento maior da vida é o amor. E aí a gente começa a entrar no campo mais concreto. Então, para que serve a religião? Se o mandamento maior, se Deus é amor, se é o amor que cobre a multidão de pecados, qual é o sentido? Para que nós estamos numa religião? A religião, para ajudar a gente, para ser o sal de fruta que nos ajuda a digerir os fatos, ela precisa nos alçar um ponto de vista diferente, olhar a vida, olhar os fatos à luz da eternidade. E aí o pai de uma criança portadora de necessidades especiais olha aquela realidade à luz das vidas sucessivas. A pessoa que teve um diagnóstico de uma doença grave agora, ela vai ser informada na doutrina da reencarnação, no espiritismo, que o câncer no corpo, ele absorve os miasmas que essa pessoa trouxe de outras vidas. As mágoas, as culpas, tudo isso é veneno que se agrega no nosso corpo perispiritual. E para o nosso corpo espiritual ser expurgado desse veneno, a reencarnação é fundamental, porque ao se expressar na matéria, a matéria faz o papel de sugar esses maus fluidos, e o que a gente pensa que é doença, o que todo mundo pensa que é desgraça, o que o materialista pensa que é o fim, tanto é que nós chamamos os mortos de finados. Finados vem de quê? O que é o finado? O finado é aquele que, acabou. Olha que coisa. Nosso coração diz que não acabou. Todo mundo que tem um falecido querido sabe que não acabou, mas a gente continua chamando os mortos de finado. Já imaginou a gente morrer e falar que você acabou? Acabei não, gente, olha eu aqui. Aqui mesmo deve ter vários finados que não se finaram, é claro. Então, nós, a partir desse momento, do entendimento das várias leis que o Espiritismo vem nos trazer, na leitura do Livro dos Espíritos você vai entender diversas leis, a lei da destruição, a lei da sintonia, Emmanuel fala da lei do trabalho, há diversas leis, a lei de causa e efeito, mas nenhuma delas pode ser realmente entendida se não for à luz dessa lei maior. E a função da religião também só pode ser entendida à luz dessa lei maior. Por quê? Porque religião vem do quê? Nós sabemos disso. Vem do latim religar. Religar quem ao quê? Para quê? Vai religar o quê? Que ponte é essa que a religião se propõe a fazer? Religar a criatura ao Criador. Religar a criatura a Deus. Como? Como vocês acham que nós seremos religados ao Criador? Essa é a questão central da religião. É para isso que ela serve. Só que nós precisamos entender como. Quando você vai ver o indiano cumprimentar Namastê, ele fala: o Deus em mim reconhece, respeita e ama o Deus que está em você. E aí você começa a suspeitar do que pode ser essa religação. É a religação da criatura com o Criador através do amor. Porque nós temos Deus dentro de nós. Quem falou isso? Jesus. Vós sois deuses. Se nós somos Deus e Deus é amor, nós somos o quê? Nós somos amor. E para nós nos religarmos com Deus, nós precisamos nos religar através do amor. Mas como? Onde está Deus? E essas questões já podem ser suspeitadas pela gente. O Deus mora em mim, mora tanto em mim quanto nos corintianos. Foi uma blasfêmia eu ter falado isso? Até nos corintianos tem Deus. Nos argentinos, perdão da palavra, desculpe. Nos argentinos, eles têm Deus. Quando Jesus ensinou a gente a falar Pai Nosso que está no céu, deve ser no Pai dos Espíritos, não é verdade?
para o pai da nossa seita, da nossa religião. Por quê? Porque tem religiões que tratam uns aos outros por irmãos. Mas todos são irmãos para as pessoas que falam que são de uma certa religião assim? Não. Irmãos são apenas aqueles que professam aquele culto, aquela fé. Isso quer dizer que há um Deus de cada religião. Será? Talvez não, né? Os futebolistas acham que sim. Ao começar um jogo, você vê um jogador, um goleiro, ajoelhado, com 2 dedos para cima, rezando. Você imagina, ele está rezando pelo quê? Aí o outro, do outro lado, está rezando também. Aí você imagina Deus. Que camisa ele está usando? Do Santos ou do Corinthians? Difícil, né? Então, nós temos esse salto a ser dado, esse salto de compreensão. Nós nos religamos com Deus através do amor. Sempre o primeiro convite de Deus é o convite do amor. Ai, Maurício, mas então por que tem tanta dor na terra? Essa é uma bela pergunta, que levou muitos de nós a negar Deus. Porque se tem tanto ódio, tanto amor, tanta maldade, é porque Deus não existe ou saiu em licença-prêmio, o que é pouco provável, né? Por que há tanta dor na terra? Paulo fala assim: acorda tu que dormes, a nosso respeito. E esse chamamento de Paulo nos ajuda a pensar a função da religião em função de dorminhocos. Pode ser que espiritualmente haja muita gente dorminhoca, que durma muito, que esteja num sono letárgico há muito tempo e que não consegue acordar, mesmo Paulo falando tão enfaticamente. E aí a gente se remete às experiências, talvez mais das mães, tentando acordar o marido, tentando acordar o filho para a escola, o marido para o trabalho. Vocês já passaram por essa experiência? Como é que a gente começa a chamar o irmão, a chamar o querido para acordar? Amorzinho, tá na hora. Aí ouve em resposta. Aí você, na segunda, você já começa a aumentar o tom. Amor, já saiuzinho. Amor, e vai aumentando. Depois as táticas são as mais variadas. Abre a janela, tira o cobertor, bate panela, chacoalha o colchão, sei lá o que faz. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que os maus pais e as más mães podem até desistir do filho e deixar ele faltar naquele dia, não é verdade? Mas será que é certo isso? Será que é certo desistir de acordar o marido e ele deixar de trabalhar naquele dia? Deus nunca desiste de nós. E não desistindo nos primeiros chamamentos, o que ele faz? Então é assim: Deus primeiro nos chama à solidariedade, a aprendermos, a compaixão, ao movimento de se colocar no lugar do outro. Todo mundo atende? Todo mundo está disponível a se colocar no lugar do outro, a compaixão, a ajudar? Pelo que você vê por aí? Não. Aí ele faz uma dor chegar na figura de um estranho para você. E você, nada, cada um no seu quadrado. Ema, cada um com os seus problemas. Aliás, quem tem um problema já tem 2, né? Mas a pessoa rechaça. Aí vem um problema na figura de um parente. O filho do seu irmão está envolvido com drogas. E você aproveita e joga várias mágoas que você já tinha contra o seu irmão, várias frustrações, porque ele tem um carro do ano ou qualquer coisa assim. E você fala assim: ah, tá vendo? Não soube educar o filho, agora dane-se. Passa um tempo, pode ser que o seu filho tenha um problema com as drogas. Se você aproveitou o momento do seu sobrinho e você estava junto com o seu irmão descobrindo as tentativas, os narcóticos anônimos, os tratamentos ambulatoriais, as drogas paliativas, as internações, as melhores clínicas, quando acontecer com o seu filho,
Se acontecer com seu filho, você está preparado. O melhor atalho, o melhor plano de elevação espiritual não é um dever. A caridade não é um dever, temos que fazer caridade. Se você encara como um dever, você distribui milhares de cesta básica achando que vai ficar de bem com Deus. E aí o Espiritismo é muito bonito quando ele descreve o contrário. Eu vou sugerir para vocês o livro Voltei. O livro Voltei é fantástico. Ele é de autoria espiritual do irmão Jacó. Por quê? Porque Chico Xavier estava tendo muito problema com a justiça. Aquele problema que ele teve com Humberto de Campos, foi processado por causa dos direitos autorais das obras de Humberto de Campos. E aí, quando foi para colocar a autoria desse livro, ele não pôde colocar o nome da pessoa. Porque o nome da pessoa não era irmão Jacó. Irmão Jacó é uma encarnação anterior. O verdadeiro autor espiritual era mais conhecido como Frederico Figner, o introdutor do disco de vinil no Brasil, fundador do selo Odeon. Uma pessoa que ganhou muito dinheiro no Brasil e que ajudou muita gente materialmente. Ele ajudava muitas pessoas. Foi espírita e diretor da FEB. E falava para os seus colegas: fiquem atentos, porque se eu morrer antes de vocês, assim que eu puder eu volto para contar como é que é. Como é que é o nome do livro? Voltei para contar. E ele contou da profunda decepção que ele teve no mundo espiritual. Conta ele que depois de socorrido e estabilizado, estava esperando uma condução para ir para uma colônia um pouco melhorzinha que aquele posto de socorro que ele estava. Estava ali com o coordenador dele, esperando o transporte. Para quem não é muito familiarizado, leia André Luiz, você vai saber que existe transporte público também no mundo espiritual. Até que chegou uma outra senhora para se integrar na turma, e ele assim, olhando meio, ele percebeu que aquela senhora tinha uma luz leve na altura do coração. O que você acha que ele fez? O que você acha que você faria numa situação dessa? A primeira coisa, antes disso, ele, assim disfarçadamente, sabe aquela? Olhou e não viu luz nenhuma. Depois, imediatamente chegou, assim que for possível, assim, né, disfarçadamente, chegou para o coordenador: escuta, deve ser uma santa, né? Ele falou assim: bom, eu ajudei um monte de gente materialmente, diretor da FEB, empresário que trouxe tecnologias para o Brasil. Caramba, se essa mulher tem uma luzinha, eu não tenho nada. Quem é? Primeira pergunta que ele fez: uma professorinha primária de periferia. Uma professorinha dedicada aos seus alunos. Uma professorinha de periferia amorosa, que nunca nenhum jornal citou o nome dela. Nunca foi homenageada com nome de rua. Ninguém vai saber a existência, exceto os seus alunos e os pais dos seus alunos, que têm por ela o mais alto conceito. E alguns foram contra ela, porque nem sempre o bom professor é compreendido pela sua família e pelos seus alunos. Às vezes demora um pouco para ele ser compreendido. Essa história é fantástica para a gente entender, afinal de contas, o que nos reúne a Deus. Nesse momento da transição planetária, é fundamental você entender a religião como fazendo esse papel fundamental. E nos evangelhos tem uma passagem sobre a transição planetária, é o final do sermão profético de Jesus, em Marcos 13, que é contada uma passagem fundamental para nós entendermos qual é o critério fundamental da transição planetária, da separação do joio e do trigo, dos cabritos e das ovelhas, como ali Jesus fala. E ali o evangelista fala que no final dos tempos Jesus se erguerá num trono em frente às nações.
E ali ele separará os bodes e as ovelhas. Os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. E separará. E depois de ele ter separado, tanto um quanto o outro estranhou. Escuta, por que eu fui escolhido? Para ficar como as ovelhas tinham ficado. E por que eu fui escolhido para ser excluído da terra onde haverá prantos e ranger de dentes? Por que essa separação? E ele explicou: porque eu tive fome e você me deu de comer, você não me deu. Eu tive sede, você me deu de beber, você não. Eu tive preso, você me foi visitar, você não. Eu tive hospitalizado, você me foi dar assistência, você não. Depois de ele ter dado essa explicação, deu um silêncio e todo mundo ficou com cara de interrogação ainda e acabaram perguntando: mas mestre, quando foi que isso aconteceu? Porque nós não lembramos de ter feito nada disso para o senhor. A cada vez, foi a resposta, a cada vez que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar um dos pequeninos do mundo, foi a mim que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar. E ele ali não falou quem tiver a religião tal ou a religião tal, quem for ateu, quem for de um jeito, tal rótulo ou tal outro, quem fizer um rito, quem louvar e pagar o dízimo. Ele não falou isso. Quem assistir passe, quem tomar passe, quem assistir palestra, ele não falou nada disso. É um critério, é um significado, é uma atividade que diferencia o joio do trigo, os bodes das ovelhas, os peixes. E a gente precisa saber, nós somos os alunos da classe de recuperação. Nós somos aqueles que não tiveram nota no primeiro bimestre, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, e que estamos na aula de recuperação, e a gente precisa saber o que vai cair na prova. A prova vai ser daqui a pouco tempo, gente. Nós precisamos entender o que nós podemos fazer ainda para nos aproximarmos e nos preparar para essa prova. E não tem outro critério. Todas as mensagens faladas aqui, elas convergem para uma mesma questão. Apesar das fronteiras que nós colocamos entre os sexos, entre as classes sociais, entre os países, entre as regiões de uma mesma cidade, as pessoas, quando sabem que você mora em Santos, perguntam assim: que bairro? Ah, você é da zona noroeste. Sei. A gente se separa por tudo, gente. A gente faz de tudo motivo de fragmentação. Ah, você é espírita? Para que federativa você é ligado? Ah, eu sou da Aliança. Ah, sei. Eu sou da USA. E assim começa a fragmentar. E dentro de uma casa: ah, eu sou passista. Ah, não, eu sou da evangelização. Começa a criar os grupinhos. Nós fazemos de tudo motivo de oposição e de separação. Apesar dessa nossa triste tendência, nós estamos destinados a nos reunir, a nos religar. E para você fazer esse exercício de religar com as outras, com o diferente, com a outra pessoa, um só papel é fundamental: fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. O que a psicologia chama de empatia, de compaixão, de altruísmo, de alteridade. Os nomes são os mais variados, mas o exercício é o mesmo. Faz com que você saia do seu castelo do ego e coloque-se num lugar do outro. A gente precisa fazer isso para dar presente para alguém. Se eu for dar presente para o senhor e eu não conheço as suas preferências, eu preciso pesquisar. Aí ele: amigo, escute, o que o senhor ali mais gosta? Que tipo de coisa? Porque eu vou dar um presente. Aí eu chego com um presente e falo: o presente que é a sua cara, um skate. Aí você está andando no centro da cidade, você passa pela loja onde eu comprei o skate, você vai ver que estava uma promoção, 3 skates por R$90. Aí eu matei 3 aniversários numa só colada e ainda falo que é a sua cara. Eu não fiz o exercício de sair do meu ego. Pouco me importa o outro, eu ainda dou presente egoisticamente. A gente brinca que às vezes a gente ama, diz que ama, como discípulo de Paula Toller.
A brincadeira é porque a Paula Toller canta uma música que diz assim: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. A gente gosta muito de amar com posse, com domínio, com que as pessoas façam do jeito que a gente quer. E esse tem sido o amor que a gente faz. Mas é claro que o amor que Jesus propôs não é esse, porque a título de amor o marido bate na mulher, a título de amor os pais batem nos filhos. Será que é esse o amor? Será que é esse o amor que Jesus sabia tanto que nós distorcemos o amor, que antes de morrer ele falou: um novo mandamento vos dou. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros. Modificou o primeiro mandamento? Mas aí ele colocou 4 palavras no final: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando Jesus falou de amor, os mais desentendidos podem falar: eu estou bem. Quem aqui pode falar que não ama sua mãe, não ama os seus filhos? Quem pode falar que não ama nada nem ninguém? Dá pra gente falar isso? Ninguém levanta a mão. Se não amar nada nem ninguém, ama os cachorros, porque hoje em dia amar o cachorro é a coisa mais importante que tem, muito mais do que os seres humanos, né? Então, quem poderá falar que não ama ninguém? Ninguém. Então todo mundo fala: eu estou bem. Mas aí Jesus coloca a si mesmo como grande parâmetro de amor para a humanidade. E nós que achávamos que estavam tirando 10, quem acha aqui que ama como Jesus amou, pode se manifestar. A gente já liga para a ambulância, tem aí tem um plantão psiquiátrico ótimo, eles dão um sossega-leão, a pessoa melhora na hora. Então, o amor como Jesus amou, ele precisa ser exercitado cotidianamente, a cada momento. Aprender o homem a se colocar no lugar da mulher, os mais velhos a se colocar no lugar dos mais novos, os mais novos a se colocar no lugar dos mais velhos. Santistas e corintianos, brasileiros, argentinos, judeus e palestinos, nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. É fácil fazer isso? A gente sabe fazer isso? É por isso que vem a lei da reencarnação como súdita da lei do amor. Por quê? Porque não sabendo se colocar no lugar do outro, sabe o que a vida na sua sabedoria faz? Com um homem que por várias encarnações oprimiu mulheres? Primeiro, outras chances vão sendo dadas. Por exemplo, a vida às vezes coloca os espíritos que lhe é mais afim, como filhas, como esposas, como irmãs. Mas se o orgulho dele de machista for muito grande, ele oprime mesmo esses espíritos, como filhas, esposas e irmãs. E ricos que oprimem pobres. Vocês já ouviram falar disso? Tem ricos que oprimem pobres. E a pessoa passa várias reencarnações como rico, sempre oprimindo, tratando mal os empregados. Tem amigos nossos que nos tratam muito bem, que a gente gosta muito deles. Você vai num restaurante, você o vê humilhando o garçom. É muito comum isso, pessoas de bem, pessoas de sociedade. O que fazer com essas pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro? Quando a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro por boa vontade, sabe o que a vida faz? Faz o machista nascer mulher. Faz o rico nascer pobre. O branco, opressor de negros, nasce negro. E aí você é colocado no ponto de vista do outro. O teu universo começa a se expandir. Peraí, você que acha que a única lógica que vale, a única lógica importante é a do homem, abre a sua mente. Você está pensando muito pequeno, você está sendo um ser mesquinho. Abra, expanda a sua consciência. E isso numa vida, em 10, em 20, em 200 vidas. O brasileiro tem alguma coisa para aprender com o japonês, vocês acham? Do jeito que eles cultuam os antepassados, respeitam os mais velhos, do jeito que eles são disciplinados. Tem professor de cursinho que fala assim: entrou numa sala e tem 10 olhinhos puxados, você já fala assim: eu vou querer o 11º, porque os 10 primeiros já estão colocados.
E eles têm alguma coisa para aprender com a gente? Você nunca ouviu falar em um brasileiro, um jovem brasileiro, que se matou por não passar de ano? Já ouviu falar? Fez festa é outra coisa. Eu estou falando, se matou por não passar de ano. No Japão, são muitos os casos de adolescentes que se matam porque ele está levando para a escola o nome da família. E se ele conspurca o nome da família, ele se sente envergonhado, indigno. E ele, às vezes, se mata ritualmente. Eles têm muito para aprender conosco e nós temos muito para aprender com os alemães, com os argentinos, com todos. Temos ou não temos? Quantas vidas nós precisamos para aprender com tantas repartições, tantas classes, tantos grupos, tantas religiões, tantas nacionalidades? Quantas vidas nós precisamos? Centenas? Milhares? Talvez não. Aí você imagina aquela grande fila de quarta-feira em Uberaba, Chico Xavier com aquela fila enorme de gente, 5 quadras de pessoas ele atendendo, ouvindo um pouquinho. Ou mesmo você, que tenha conseguido até essa altura da vida, se colocar no lugar do outro por 5 pessoas. Realmente você comprou o ponto de vista do outro e se ofereceu e cooperou com ele. Se você fez isso com 5 pessoas, você viveu 6 vidas, a sua e mais 5 em uma. Cada vez que você de verdade se colocou no lugar do outro, seja do seu filho, seja da sua mãe, seja da sua esposa, do seu marido, ou mesmo de outras pessoas, você está multiplicando pela caridade, autêntica caridade, pela compaixão, pela solidariedade. E você está fazendo pelo amor, sem precisar que chegue a lição da dor. Porque o que acontecerá com aquele que foi estuprador e que nada aconteceu com ele numa vida? Pode acontecer o absurdo. Aquilo que mais nos revolta é de saber que uma criança, 4 anos de idade, 3 anos de idade, às vezes é estuprada dentro de casa. E você fala, onde está Deus que não viu isso? Mas se você sabe que aquela criança, durante algumas vidas, foi estupradora de crianças e nunca pegou nada para ele, nunca teve nenhuma punição, e ele nunca acordou para a necessidade de aprender, de expandir a sua mente, de conhecer outros pontos de vista, você vai falar, há uma lógica, há uma justiça, Deus é sim bom, é sim justo e é sim todo-poderoso. E é amor, que é o primeiro chamamento. E se a gente atender, a gente vai ter uma expansão de consciência muito mais fraterna, muito mais rápida e muito mais gostosa do que essa que nós temos optado até agora, que tem nos obrigado a tanto sofrimento, tanto padecimento, tanta raiva, tanto karma, tanta dificuldade. A decisão sempre foi nossa e vai continuar sendo. Se a partir de hoje, a partir de amanhã, a gente sempre buscar olhar a vida como 2 bifurcações, um caminho do orgulho e um caminho do amor, você vai ter condições amplas de tomar boas decisões a partir de amanhã, a partir de hoje. Se você não perceber isso, você vai inconscientemente reproduzir o velho padrão do egoísmo, do primeiro eu, do dane-se o outro, que tem provocado a corrupção, que tem provocado os abusos, que tem provocado todos os males da terra. Muito obrigado. Boa noite a todos.